Nesta manhã, eu quero compartilhar um pensamento que Deus tem colocado no meu coração já há alguns meses. No comecinho de janeiro, o Tom e os meus meninos, nós estávamos de férias. E o Tom e os meninos nós estávamos na praia e eles foram para a água brincar, então eu fiquei na areia. E daí eu fiquei olhando assim, aquele dia maravilhoso, as pessoas, e comecei a conversar com Deus. E me veio assim, muito forte, um sentimento de gratidão a Deus. Falei, Deus, muito obrigada pela vida. Obrigada por tudo que o Senhor já nos deu, por tudo que o Senhor fez por nós e que nós podemos usufruir de coisas que a gente talvez nem imaginasse que seria palpável e possível a nós. De uma forma intensa, de uma forma poderosa. Você já teve momentos assim na sua vida? E naquele dia, eu me lembro que aquela semana que nós tiramos férias, aqueles dias, tinha muita previsão de chuva. E nós pegamos uma tarde de chuva que não nos atrapalhou em nada, que a gente usou para passear. Todos os outros dias, onde dizia que ia estar chovendo, em outros lugares estava, mas aonde nós estávamos não tinha chuva. E eu falei, que amor é esse que Deus coloca sobre as nossas vidas, que nós podemos mudar o clima através de uma oração, de uma conversa simples com o nosso Pai, que está perto de nós. E me veio forte assim, que tempo especial que nós vivemos. Que tempo maravilhoso, que tempo é esse, Deus? E comecei a conversar com Ele. Eu falei, Deus, eu não quero deixar passar nada. O que mais o Senhor tem? O que é para a gente fazer nos dias de hoje? Como caminhar nesse tempo tão novo, tão diferente, onde nós temos aprendido domingo após domingo, semana após semana, sobre quem somos, aquilo que nós temos nele, aquilo que nós podemos, como andar, a palavra sendo a luz que guia os nossos pés, a lâmpada para os nossos caminhos. E comecei a meditar sobre isso. E daí eu quero ler um texto para vocês, antes de iniciar, mas que fala muito sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa manhã. Está lá em João, capítulo 4, versículo 35. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles já estão maduros para a colheita. Isso é uma conversa de Jesus com os discípulos. E aqui nós vemos claramente uma distinção entre aquilo que os olhos naturais podem ver, mas aquilo que Jesus está dizendo. Naturalmente, ele fala, vocês, talvez especialistas conheçam o tempo de semear, quanto tempo vai levar para crescer, sei lá, um trigo, milho, o que for. Tanto tempo assim, nessa data vai estar pronto para a colheita. Mas Jesus está dizendo, não, já está pronto. E percebe essa dualidade, na nossa vida? Daquilo que nós vemos, daquilo que se apresenta dia a dia, quando nós acordamos, as notícias, tudo que nós temos que fazer, mas aquilo que a palavra diz a respeito da mesma circunstância, da mesma situação, da mesma cena que você está olhando. Lá era o mesmo campo, não era? E alguns olhando e dizendo, falta 4 meses para a colheita. Jesus olhando aquela mesma cena diz, está pronto para a colheita. E eu não sei você, mas eu quero me mover naquilo que Jesus diz. Quando ele diz, é tempo de colher, então vou arregaçar as mangas e vou fazer o que é preciso para que a colheita seja realizada. E não ficar esperando 4 meses. Então, a gente vive com isso. E eu pergunto para você, com que olhos você quer ver? Com os olhos naturais ou com os olhos da fé? Então, o que eu quero conversar com vocês hoje, aquilo que Deus tem ministrado na minha vida é vivendo o hoje. O hoje, o presente, o agora. E hoje, nos dias de hoje, você sabe, nós temos tantas coisas que elas podem nos distrair. Que elas podem tirar o nosso foco daquilo que Deus está dizendo. Coisas que podem nos prender e nos fazer ficar um pouquinho mais lentos. Não é verdade? Outras coisas que podem nos fazer nos sentir tão confortáveis naquela posição que a gente está. Eu já estou tão seguro, tão acostumado, tão tranquilo assim. Eu vou continuar assim tá bom. Mas eu tenho uma notícia para você, o nosso Deus, ele não é assim. Acomodado, parado, ele é um Deus que se move, e graças a Deus por isso. Quando a gente está muito quietinho, muito parado, Deus diz, epa, não é mais tempo disso, chega, vamos avançar. E se nós olharmos, o tempo de maneira
geral, porque o tempo ele é comum a todos nós, não é verdade? O homem não é desafiado pelo tempo? Eu tenho parado, né, para ver algumas coisas, eu não sei, talvez você goste de cinema, de filmes, e essa semana ainda vi uma atriz, eu falei, meu Deus, nem reconheci, ela está irreconhecível. Por quê? Um desafio do tempo. Tem uma certa idade, mas não quer ter aquela idade fisicamente e aparecer nos seus traços, no seu rosto, aquela marquinha de expressão, aquela ruga ao sorrir, né? Aquele desafio era anti-aging. Né? Eu vou me alimentar de forma que eu envelheça bem, eu vou tomar remédios, eu vou fazer tratamentos estéticos, eu vou cuidar para que eu não aparente, não tenha 70 anos com cara de 70. Eu não estou falando que essas coisas são erradas, é pecado, não estou falando disso. Mas você percebe que existe uma preocupação, um desafio do homem. Eu quero chegar bem, eu quero estar bem, eu quero estar saudável, eu quero poder ser útil ainda na minha velhice. Não é verdade? Existe isso. E se você olhar no cinema, né, mundial, quantos filmes existem sobre o tempo, o desafio do tempo, não é? Que fala lá sobre o tal do buraco de minhoca, onde você entra e o tempo não passa 100 anos na Terra, quando você volta está com a mesma idade que você tinha. Viagem no tempo, o homem sempre desafiando e tentando entender o tempo. Eu já assisti alguns desses filmes e confesso para você, muitas vezes fico boiando e não entendo nada. Porque eles falam algumas coisas, mas como que isso é possível e tal? Então o homem tem isso, essa relação com o tempo, essa dualidade. Porque se é assim, mas por que algumas vezes acontece de outra forma? E eu me lembro que eu assisti um filme há muitos anos atrás, se eu não me engano o nome do filme era Questão de Tempo. E se passava, né, em torno de uma família como tema principal, e tinha um rapaz que tinha de 17 anos e ia completar 18. E o pai dele, no dia que ele completou 18 anos, falou, hoje você está preparado, maduro para receber uma notícia que eu vou te dar. E daí ele fala para o rapaz assim, nós, do sexo masculino, na nossa família, quando a gente completa 18 anos, a gente adquire uma habilidade, que é voltar no tempo, viajar no tempo, para qualquer lugar que a gente queira. E ele fala isso para o rapaz e diz, você precisa ter alguns cuidados, você pode ir ver, mas não pode, cuidado para não alterar, porque se você fizer alguma coisa diferente lá, o teu futuro hoje vai ser diferente. Então, cuidado, e passa essas orientações. E o filme se desenrola, e no final do filme, o rapaz, né, que tinha descoberto que ele poderia viajar no tempo, já tinham se passado muitos anos, o pai dele tinha falecido, ele já tinha família, já tinha filhos, e ele fala, eu lembro de um ensinamento que o meu pai me deu. Meu pai falou assim, viva um dia normal, né? Dia de hoje, 2 de abril, viva normal, fazendo tudo o que você precisa e tal. E viva de novo ele, só olhando, observando. Você vai perceber um cheiro que você não percebeu, uma cor que você não percebeu, alguém que você poderia ter abraçado, dado um sorriso, e você não percebeu pela pressa, pela correria. Então, ele fala, o conselho do meu pai foi, viva 2 vezes cada dia, para você aproveitar tudo que você pode aproveitar do mesmo dia. E no final ele fala assim, mas eu fui além do meu pai, daquele ensinamento, porque eu aprendi a viver intensamente, plenamente, uma vez só ao mesmo dia, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. E quando nós entendemos que o dia de hoje, nós estamos falando do tempo presente, no português, né, e em qualquer língua, hoje é tempo presente. É o que está acontecendo agora, nesse momento. Então nós precisamos enxergar o tempo, o dia novo que Deus nos deu, como um presente. Um presente para você abrir, desembrulhar e aproveitar. O máximo que você puder, com tudo que aquele dia tem para te oferecer. Para você e através de você para as outras pessoas. Quando eu era criança, adolescente ainda, quando eu fazia aniversário, em diversas épocas, ganhava presente, eu gostava tanto de alguns e eu pensava, eu quero que dure para sempre. E eu pegava e guardava. E não usava, deixava lá. Era meu, mas eu não usufruía daquilo. Porque eu pensava, eu quero que dure muito tempo. Né? Nós estamos em época aí, estamos chegando perto da Páscoa. Eu chegava a ganhar presente de Páscoa, ovo de Páscoa, e guardava escondidinho, porque os meus irmãos ganhavam também e comiam tudo num dia só. Eu pensei, não, eu quero que dure bastante. Daí eu guardava. Quando eu ia me lembrar dos chocolates, era dezembro, eu abria, estava tudo branco, tudo estragado. Percebe que
É importante a gente entender o tempo e viver o tempo da forma como Deus vê, usufruir desse tempo, como um presente que você recebe, abre e usufrui. Hoje é diferente, hoje o que eu ganho eu já saio usando, porque eu entendi qual que é a beleza disso. Essa semana foi meu aniversário, ganhei muitos presentes, já usei vários. Os outros já estão na lista. Sabe? Então encare o dia de hoje assim, como um tempo. E um presente especial para você usufruir hoje, não amanhã, não depois de amanhã, não daqui a pouco, não depois que algo acontecer, não depois que eu alcançar isso, não, hoje, do jeito que você está hoje. Amém? Uma outra reflexão sobre o tempo, né? Então, com tudo isso que eu já comentei um pouquinho, a gente pode ter ideia de que ele é um bem preciosíssimo, muito precioso. Um recurso valioso que Deus nos dá. E é Ele que nos dá os nossos dias. Mas ele é diferente de outros tantos recursos, como por exemplo o dinheiro. Você recebe um dinheiro, você pode multiplicar, não pode? Você pode aplicar, você pode investir, você pode pôr lá no banco, pode fazer uma poupança, né? Não vou entrar nesse mérito. Mas você percebe que com o tempo você não pode fazer isso? Por exemplo, né? Digamos, hoje está um dia tranquilo. Você pensa assim, hoje 10 horas vai ser suficiente. Meu dia pode ter 10 horas que eu vou fazer tudo o que eu preciso, vou guardar 14 horas. Vou depositar para um dia que tenha muita coisa, que eu esteja muito atarefada, eu pego e uso 24 mais 14. É possível isso? Não é possível. E é igual para todos. Para a criança recém-nascida, para o adulto, para o idoso, um dia tem 24 horas. Não importa onde você mora, o que você faz, né? Não importa o que você tem, 24 horas são 24 horas. Um dia para todos nós. E de repente a gente olha para algumas pessoas e fala, meu Deus, mas parece que o dia dele, o dia dela, tem muito mais horas do que no meu. Não é? E tem um monte de curso, um monte de coisa aí que você pode ter, e coaches, e técnicas, e livros que vão te ensinar a multiplicar o seu dia, fazer render. Mas eu tenho descoberto que o principal é estar experimentando a vontade de Deus, no tempo de hoje. Daí você desfruta do máximo potencial que você tem. Porque é só com Deus, vendo como Ele vê, que nós podemos usufruir disso, deste benefício do presente que é o tempo para nós. Que a Bíblia diz, né, que sem mim nada podeis fazer. Nem ver como Ele vê, nem usufruir o presente que Ele nos dá. Precisamos dEle para que a gente possa ser capaz disso. Né? Mais uma questão sobre o tempo. Nós não vemos o tempo. Você vê o tempo? Consegue apertar, palpar, segurar? Mas a gente sente ele. Não é? Quer ver? Colabore comigo agora um pouquinho assim, que eu achei umas fotos no fundo do baú lá em casa e trouxe duas. Para você perceber como o tempo nos marca. Coloca a primeira para mim, por gentileza. Olha só. Recém-nascida. Né? Todo mundo aqui nasceu? Todo mundo aqui foi bebê um dia? Todo mundo tem essas fotos, né? E agora a segunda. 23 anos depois. O tempo passou, não passou? Eu não percebi, eu não peguei, mas o tempo passou. Muitas coisas aconteceram para que eu saísse daquela primeira foto e chegasse aqui. Aquela primeira foto era totalmente independente, não sabia andar, não sabia comer sozinha, não sabia falar, não sabia me vestir, não podia tomar decisão, não podia nada. E 23 anos depois, já não. Estava iniciando minha própria família. Um tempo novo, no tempo certo. Percebe que o tempo, ele pode nos aperfeiçoar, ele pode nos fazer crescer, ele pode nos melhorar, nos capacitar, quando entendemos o tempo em que vivemos. E nos equipamos, nos preparamos. Por 23 anos eu cresci para chegar naquele dia. E tantos outros já se passaram para estar aqui hoje. E eu tenho certeza que é assim na minha vida e também foi assim na sua. Quer ver um outro exemplo? Estou tentando deixar bem didático, porque eu sei que é um pouco complexo para a gente lidar com essa questão do tempo. Quem me conhece mais de perto sabe que eu gosto de cozinhar e sabe que eu gosto de fazer pão. Pão de fermentação natural. E um dos segredos do pão de fermentação... Quem aqui já comeu pão de fermentação natural? Sabe do que eu estou falando?
Não todo mundo, né? Pão de fermentação natural, digamos assim, é um tipo de pão, pode ser tipo um pão caseiro, um pão francês, qualquer tipo de pão. Só que ele é fermentado de uma forma diferente. Você sabe, né, que para você comer um pãozinho precisa passar por um processo de fermentação, que é pôr fermento, mistura a massa, cresce, você assa e usufrui. O pão de fermentação natural não leva fermento químico, não leva um aditivo químico, é tudo natural nele. Então, o grande segredo dele é o tempo. O tempo. Né? Você vai levar 24 horas, 48 horas para fazer um pão. Mas você vai ter inúmeros benefícios, fora o sabor. Nem a riqueza de nutrientes, é aquela questão, pessoas falam glúten, que estufa e faz mal, você vai comer um pãozinho de fermentação natural, não vai sentir esses efeitos por causa do tempo. Nada mais que isso. E aqui, tem alguns tipos de pão que antes de você misturar o fermento e esperar todo o processo dele, você faz um processo chamado autólise, que é nada mais, nada menos que misturar um pouco de farinha de trigo, um pouco de água e só, e deixar o tempo agir. Esse aqui eu fiz agora de manhã, antes de vir para cá. Então, ele já está, na hora que a gente mistura, fica aquela... Quem aqui já misturou trigo e água? Quase todo mundo sabe, né? Fica uma coisa assim que não tem liga, fica quebradiço, você puxa, quebra, não dá para fazer nada. Aqui, já tem umas 3 horas que ele está aqui, então eu já percebo certa elasticidade aqui. Ó, mas ela rasga. Tem 3 horas aqui. Só água e trigo, nada mais. Estou fazendo uma bagunça aqui. Esse aqui, eu já fiz ontem. Ó, já é mais difícil até de tirar ele aqui. Olha aqui, você já percebe a elasticidade dele, ó. Eu vou abrindo, ele já não vai mais rasgando. Isso aqui, os padeiros, as pessoas que fazem pão, amam. Porque isso aqui se chama um ponto de véu. Você quer isso no pão. Você quer isso em algumas massas. Você vai abrindo, 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 ela não rasga, ela não rompe. Você já viu o pizzaiolo que vai abrindo aquelas massas de pizza e girando, 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 girando e fica aquela coisa linda? Né? Começa assim. Percebe? A única coisa que difere este desse é tempo. Tempo. Por quê? Porque tem a hora de descansar, mas tem a hora certa de pôr a mão na massa, de trabalhar a massa. E se você não acertar esse tempo, você não vai ter um resultado final como aquilo que você poderia usufruir, aquilo que você poderia ter de melhor. Vai ficar um pão talvez pesado, abatumado, um pão seco. Sabe quando você corta um pãozinho e ele está crescido, perfeito, aquele cheirinho cheio de bolinhas, de furinhos assim, que você vê, esse pão está ótimo. Você não vai ter esse resultado se você não entender os tempos desse pão. Consegue associar isso com a nossa vida? Que nós precisamos entender os momentos para fazer cada coisa. E é Deus quem nos fala. Qual é o tempo certo? Qual é o tempo certo? Né? Então, estamos aqui no seminário de evangelização. Tem frentes lá que existem há mais de 20 anos. E estão caminhando, estão abençoando, estão salvando vidas. Né? No ano passado, através das frentes de evangelização, nós alcançamos cerca de 15 mil pessoas. Uau! Não é? 15 mil pessoas, gente. 15 mil pessoas que tiveram suas vidas transformadas, que pertencem agora ao reino da luz. São filhos de Deus, filhos amados do Pai, como eu e você. Mas tem outras que são novinhas. Acho que talvez a mais nova que nós temos, depois você pode conhecer lá com a Mayla, a Joana, a Marise, chama Refúgio Cultural. A Mayla e a Joana, elas foram, acho que por quase 20 anos, coordenadoras de uma frente que trabalhava com moradores de rua, né, pessoas, né, em situação de rua. E perto da pandemia, né, tudo se fechou e Deus começou a colocar no coração delas. É um novo tempo. É um novo tempo. E elas são do meu grupo familiar e do Tom, e elas, com frequência, falavam, gente, vamos orar. A gente quer descobrir esse tempo de Deus. Qual é o tempo para o hoje? Para a gente agir hoje, com que público, de que forma, de que maneira? E surgiu um projeto lindo, maravilhoso, porque nasceu no coração de Deus para esses dias. Mas o zelo, o cuidado de, Deus, que tempo é esse? Isso, em todas as áreas da nossa vida, não é só ali para um projeto de evangelização, é para tudo que nós somos, para tudo que nós fazemos, tudo que nos cerca. Né? Então, importante a gente entender isso. E outra curiosidade, na versão da Bíblia que eu usei,
A palavra tempo aparece 481 vezes. É bastante, não é? Para você ver como é relevante esse assunto para Deus. Deus se importa com isso. E tem palavras diferentes, que para nós existe uma palavra no português, tempo, e você sabe tudo o que ela significa. Na Bíblia, no grego, né, na linguagem da Bíblia, existem mais de uma palavra. Uma delas é o cronos. Cronos é o passar da vida, né, contado de forma linear, quando você nasce, 1 dia, 2 dias, 1 mês, 1 ano, 10 anos, 50 anos. Esse é o cronos, o passar da vida. Agora, o kairos é um pouco mais complicado para a gente entender e perceber com a nossa mente natural, com a nossa razão. Porque a gente, né, de maneira bem simplória, a gente diz, kairos é o tempo de Deus. Mas quando eu falo isso, né, mas o que significa tempo de Deus? O que isso quer dizer? E aí na Bíblia diz que para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Mas como isso é possível? Porque Deus, Ele não está olhando o tempo dessa forma linear que nós olhamos, como passado, presente e futuro. Não funciona assim para Ele. Ele olha um todo que eu não tenho palavras para explicar para você. Mas a gente entende como, pode-se dizer assim, um espaço de tempo delimitado para um mover acontecer. Né? Por exemplo, existiu o tempo da morte, que a morte reinou sobre a terra. Existe o tempo da vida. Né? Existiu o tempo da lei, né, dada ao povo lá no deserto, onde você precisava cumprir a lei, obedecer a lei para você alcançar bênçãos da parte de Deus. Existia o tempo dos profetas, onde tinham alguns homens escolhidos por Deus, que Deus falava com eles e só com eles para que eles falassem ao povo. Né? Mas hoje, em Cristo Jesus, nós experimentamos outro tempo, nós vivemos no tempo da graça. No tempo onde não há mais condenação, onde nós somos filhos e filhos amados. É um outro tempo. Né? Então, como meu primeiro ponto, depois de toda essa introdução, eu quero dizer assim, como o kairos se manifesta no cronos? Como o kairos, que é esse tempo de Deus, se manifesta no nosso 1, 2, 3, 4, 5, o nosso mês. E daí eu vou usar alguns exemplos bíblicos. E como eu comentei com você, já faz um tempo, né, que eu estou meditando, pensando sobre esse tema, sobre esse assunto. Eu ainda estou com massa de pão na minha mão, gente. E algumas semanas atrás, o Rômulo, na sua mensagem, ele usou um exemplo. Talvez, se você acompanha essa mensagem, você vai lembrar. Ele falou, quando Noé soltou pela segunda vez a pomba da arca, na época do dilúvio, ela voou e não voltou, porque ela não encontrou onde pousar. Ele falou, mas aonde a pomba pousou? Lá no Novo Testamento, em Mateus, você pode ler depois, diz, Jesus ao ser batizado, saiu das águas e o Espírito Santo, numa forma de pomba, pousou sobre ele. E ouviu-se uma voz do céu que dizia, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, a ele ouvi. Percebe como não tem explicação para a gente? Mas quando Deus vê o kairos, Ele está vendo aquela pomba que saiu e pousou aqui, no Filho amado. Porque o Espírito Santo desceu primeiro sobre Jesus. Percebe? Vamos ver mais alguns exemplos aqui. Coloca para mim, por gentileza, Êxodo 33, versículo 11, a parte A. Aqui nós vamos falar um pouquinho de Moisés. Olha que texto maravilhoso esse. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, até aí. Tá? O Senhor falava com Moisés face a face. Naquela época, onde ninguém tinha livre acesso a Deus, precisava cumprir uma série de coisas para que pudesse ser abençoado por Deus, e alguns poucos tinham esse privilégio de falar com Deus, e um deles era Moisés. Moisés já tinha tirado todo o povo do Egito, já tinha visto todas as maravilhas que Deus tinha feito, as 10 pragas, a forma como ele abriu o Mar Vermelho, e estava com o povo ali no Egito. Já tinha saído do Egito, estava no deserto. Né? E ele falava com Deus. Ele já tinha recebido as primeiras tábuas da lei, e o que aconteceu quando ele recebeu as tábuas da lei? Ele desceu do monte, a Bíblia diz que ele estava no monte Horebe, o monte Sinai, monte de Deus.
Em hebraico é Horebe, em grego é Monte Sinai, e o significado Monte de Deus. Ele estava lá na presença de Deus. E quando ele desceu com as tábuas da lei, escritas em tábuas de pedra, ele chegou, encontrou o povo, e o povo achou que ele estava demorando muito, fez o quê? Construiu um bezerro de ouro para adorar, e não adorar a Deus. E Moisés ficou tão irado que ele quebrou aquelas tábuas. E daí vamos lá. No capítulo 34 de Êxodo, versículo 28 e 29. Moisés ficou ali, então depois ele subiu de novo no monte, tá? Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. Humanamente, impossível. Percebe que o tempo de Deus não é o nosso tempo, não é o nosso cronos, não é como nós vemos? Escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Ao descer do monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia, por ter conversado com o Senhor. Olha que tremendo. Todo o povo viu aquela glória, aquela presença de Deus na vida de Moisés. Porque ele havia conversado com quem? Com o Senhor. Ok? Se nós continuarmos um pouquinho em Moisés, então, lá em Números tem um versículo que diz que Moisés ele era muito manso, o mais manso entre os homens. Isso um pouco mais para frente. Então eu penso, eu não consigo imaginar Moisés irado, se revoltando contra o povo que fez aquilo que não devia, quebrando as tábuas da lei que Deus havia dado escrito com o dedo dele. Mas esse encontro com Deus mudou Moisés. Que ele desceu resplandecendo, e ele se tornou o homem mais manso sobre a terra, para guiar o povo. E depois ele enfrenta muitas outras coisas, onde ele precisava desta característica na vida dele. E saber como avançar, saber aonde ir, a hora de recuar, a hora de ser firme, a hora de pedir ajuda. Se você ler a história dele, você vai entender isso. Vamos para um outro homem de Deus, Elias. Elias, o grande profeta Elias, que fez tantas coisas. Viveu ali na época de Acabe e Jezabel, que Acabe um péssimo rei, influenciado sobre sua esposa Jezabel, para adorar falsos deuses, levaram todo o povo a cometer pecados terríveis. E foi Elias que enfrentou os profetas de Baal no monte, e falou assim, façam queimar isso, façam sair fogo do céu. E eles não conseguiram. E Elias ainda falou, molhem, 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 e veio fogo do céu. Elias proclamou chuva quando havia seca. E choveu. E choveu. O grande profeta Elias. Aqui estou enumerando 2 coisas que ele fez. Vamos ler comigo lá em 1 Reis 19, primeiro versículo 3. E vocês vão entender aonde eu quero chegar. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Você consegue imaginar Elias, que enfrentou 400 profetas de Baal, que falou e as coisas se cumpriram de repente com medo e fugindo, porque Jezabel tinha dito, eu vou matar Elias, eu vou perseguir Elias e vou matá-lo. E ele ficou com medo dela e fugiu. Depois de já ter feito um monte de coisa, de ter visto as maravilhas de Deus através da vida dele. Olha o que diz no mesmo capítulo de 1 Reis, do versículo 8 até o 13. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, porque Deus tinha aparecido para ele e falou, caminha, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele, o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto.
Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto. Saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Nós vamos ler até aqui. Mas aqui, nesse encontro com o Senhor, Elias foi fortalecido. E ele voltou e fez aquilo que ele precisava fazer. Percebe que nós temos, no tempo de hoje, acesso livre a Deus, nós temos esse encontro com Ele, com o Pai, que nos permite entender: siga por aqui, faça isso. E tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa vida, Ele já nos deu, porque a palavra de Deus diz lá em 1 Pedro, e ela é a verdade. Quer ver? E agora então, o Monte Horebe, o monte que Moisés e Elias estavam, onde encontraram-se com o Senhor. Monte Sinai, o monte de Deus. Vamos lá para o Novo Testamento, em Mateus 17, vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Esse alto monte, a maioria dos estudiosos, umas 2 semanas atrás eu encontrei com o pastor Pio no corredor aqui, e falei: pastor Pio, 2 minutinhos, e troquei uma ideia com ele sobre esse pensamento, para ver se estava ok, né? E ele falou: a maioria dos estudiosos consideram que esse alto monte era o Monte Horebe ou o Monte Sinai, o mesmo monte, tá? Então, ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante dele Moisés e Elias conversando com Jesus. E então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandeceu e os envolveu. E dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Consegue perceber? O Kairós, há tantos anos atrás, Moisés, no monte, diante do Senhor. Outros tantos anos, Elias, e eles aparecem juntos no mesmo monte. E esse relato, ele é relatado em Mateus, em Marcos e em Lucas. E em Lucas ainda é um pouquinho mais extenso e diz que os 3 conversavam a respeito daquilo que ia acontecer com Jesus. Ou seja, sua morte e ressurreição, tudo aquilo que ele ainda ia enfrentar. E você pensa: mas como Moisés, que viveu tantos anos antes de Jesus, morreu? Elias, e de repente ali conversando sobre aquilo que Jesus ia enfrentar naqueles dias? Percebe que o Kairós não faz sentido para a nossa mente, mas ele se manifesta. Ele se manifesta de forma poderosa, de forma a mudar as coisas. E olha o que diz lá em João 8,58. Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Ele está dizendo, antes que Abraão nascesse, ele já conhecia eles. Então Jesus, Moisés, Elias conheciam Jesus antes dele ter nascido como homem, porque ele era antes de tudo. Quando diz, se encontraram com o Senhor, se encontraram com o Senhor. Percebe? E a grande maravilha desse tempo, né? Você vê, Moisés, um homem que se relacionava com Deus, Elias, um homem que se relacionava com Deus, mas em Jesus, ali os 3, né, já ouvimos do pastor Pio, representava o final de um tempo, final de um Kairós, né? Final do tempo da lei com Moisés, o final do tempo dos profetas com Elias e o início do tempo da graça, que é o tempo em que nós vivemos hoje, onde o ato, o sacrifício de Jesus, de nascer como homem, crescer, morrer e ressuscitar e enviar o Espírito a nós, mudou a nossa história, nos permite viver hoje como reis, como sacerdotes, como filhos amados do Pai, nos relacionando com Ele a todo tempo. Não precisamos de nenhum intermediário, porque o nosso único intermediário já fez tudo, que é Jesus.
Neste momento cultuamos a Deus, nos relacionamos com Ele, conversamos com Ele face a face. A maravilha desse tempo que nós vivemos hoje. Hoje. Né? Jesus, o texto nos mostra que Jesus, Ele entendeu aquilo que Ele precisava fazer e fez. E fez. Né? Nós entendemos esse tempo? Entendemos. Então, como que o Kairos se manifesta no Cronos hoje? Através da minha vida e da sua vida. Nós somos aqueles que descobrimos na palavra, o Espírito nos guia, nos orienta, revela a nós e nós proclamamos. Sabe que tempo é hoje? Que tempo que o Kairos anuncia no nosso Cronos hoje? Tempo de reconciliação. Tempo de ninguém mais estar afastado do Pai. Tempo de nós usarmos a nossa vida para proclamarmos essa verdade. Para contarmos essa verdade, essa boa notícia para as pessoas. Não é tempo de ficar parado. É tempo de que os outros também possam usufruir dessa vida que nós temos em Cristo Jesus. Uma vida que não se compara a nada que existiu antes de nós. A nenhuma riqueza, a nenhum lugar estrondoso, maravilhoso, nada. Aquilo que nós temos hoje é infinitamente mais. Mais, poder usufruir daquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. E experimentar, mesmo que a gente não entenda, mas pela fé. Amém? Eu quero entrar agora no meu segundo ponto, rapidinho. Porque a vontade de Deus para esse tempo, qual é? Vontade, ela significa telema, ligado ao verbo telo, que é vontade, desejo, intenção, satisfação. Mas também significa concluir, acabar, ser completo, estar completo. E eu quero ler alguns textos que expressam claramente a vontade de Deus para esse tempo. João 4,34, por gentileza. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Não acabamos de falar? Jesus fez tudo. Né? A comida dele era fazer a vontade do Pai. Hoje nós experimentamos essa vontade, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Jesus entendeu para que ele existia como homem. Ele era Cristo, sim, mas ele era Jesus, homem. E fez tudo o que ele precisava fazer. Olha lá um outro texto, Marcos 16, do 15 ao 18. Então disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Esse é o tempo que nós vivemos. Esse é o tempo que nós vivemos. Olha o que diz lá em Lucas 4, 18 a 19. Percebe? Nós somos embaixadores do reino de Deus. Comissionados a. Ali diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho. É aonde você está, aonde você vive. Olha o texto de Lucas. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Você foi ungido para, não é para parar em você. Você foi capacitado de forma sobrenatural para. Não para parar em você. Em julho do ano passado, eu estava dando uma aula para os jovens lá no History Makers e comentei sobre um dos projetos de evangelização que a gente tem, que é num lar de meninos, né, que são resgatados das suas famílias por N razões, e eles são abrigados pela prefeitura numa casa. E a gente tinha um bom relacionamento com o diretor de lá, e no decorrer do ano passado, esse diretor foi transferido para uma outra casa, de meninos maiores. E ele me ligou em junho do ano passado e falou: pastora Alessandra, a gente é muito grato e realizado através daquele projeto que vocês fazem conosco lá com os meninos de 7 a 12 anos, 7 a 14 anos. Será que vocês poderiam começar um trabalho com os adolescentes? Eu falei, opa, que bênção, né? Pensa, o mundo, a prefeitura vindo atrás da igreja. E eu falei, deixa eu mobilizar pessoal, porque com esse time que nós temos hoje não é possível, mas nós vamos. E passou pouquinho tempo, eu estava lá no History e comentei. E um rapaz, um líder de jovens que estava fazendo o History Makers, ele me procurou depois e falou, eu quero fazer parte disso.
E passaram alguns meses e a gente não estava conseguindo mobilizar um grupo grande. E daí nós conversamos, eu conversei com o Tom, ele falou, vamos começar assim. Né? E daí o Gogan, que é esse rapaz, ele conseguiu mais 2, eu e o Tom fizemos uma reunião com os 3, e os 3 começaram em novembro. De repente você diz, mas novembro? Vamos esperar acabar o ano, começar no ano que vem. Já está terminando mesmo. Percebe que quando Deus diz que é o tempo, é o tempo? Não importa se é novembro, se é dezembro, não importa. E eles começaram. Tom e eu fomos lá, fizemos a visita na casa, né, acertamos todos os detalhes. Eu queria chamar o Otávio aqui rapidinho para contar um testemunho. Ele é um dos que começou daquilo que Deus tem realizado através da vida deles. Né, porque é o que nós estamos conversando. Quando Deus diz que sim, é sim. Tudo aquilo que nós precisamos para que o trabalho seja feito, já nos foi dado. Tudo bem? Amém? Bom dia, tudo bom? Então, Otávio, vocês começaram em novembro, né? Em novembro, isso. 3 voluntários. 3 voluntários. Hoje a gente tem tá quantos? com 7. 7? Voluntários. Mais que o dobro, aleluia, Mais que o né? dobro, E graças a quantos Deus. meninos tem lá na casa? Hoje a gente está aproximadamente 16. Não tem o número exato porque tem semanas que saem, semanas que eles entram. Então, aproximadamente 16 meninos hoje. E eu sei que vocês, com muito carinho, desenvolveram atividades para conversar diretamente com o coração deles. O nosso objetivo, a gente vai lá nessa casa, a gente se reúne 2 vezes por mês, a cada 15 dias, e a gente leva diversos temas da sociedade, né? Empreendedorismo, gastronomia, tipo, tudo assim de todas as áreas. E sempre amando a vida deles, Sempre né? amando e com base bíblica, e a gente vai lá ministrar isso. Então, por exemplo, a gente vai ter aula de etiqueta agora, e a gente faz dinâmica, tudo para eles se desenvolverem e participarem. Então, está sendo um momento bem gostoso, assim, igual você falou. O tempo é hoje. Então, no nosso primeiro encontro, a gente já fez a oração de aceitar Jesus, todos já fizeram essa oração. Então, todos lá já entraram pessoas novas, mas eu creio assim que 90% lá já fizeram a oração de aceitar Jesus. Então, tipo, está sendo assim bem gostoso, assim. Glória a Deus. E hoje o projeto já está tomando mais um rumo, né? Que não é só visitar os meninos. Conta para nós um pouquinho disso. Então, a gente tem N histórias lá, né? Então, a gente não fica muito procurando a história deles, mas a gente está tentando chegar nos pais também, porque tem alguns problemas ali que é os pais, né? Então, tantos meninos ali. Então, a gente está se reunindo, vendo com Tom e Cália, para a gente atingir os pais desses meninos, ministrar a vida deles também. A restauração familiar, A restauração né? familiar, porque tem problemas ali, por exemplo, tem meninos que são viciados em drogas, tem problemas com roubos, mas tem pessoas ali que o problema é dentro de casa, é relacionamento entre pai e filho, assim. Então, a gente chegar nos pais é interessante também. Glória a Deus. Muito obrigada, Otávio. Glória a Deus. Percebe? O tempo de Deus. De repente você pensa, mas só 16 meninos? Gente, para Deus, cada vida importa. Tem projetos que você alcança vários de uma vez, e tem outros que é uma pessoa por vez. Né? A maioria desses meninos, eles podem voltar para os seus lares, se for restaurado, se entrar Jesus. E é isso que a gente tenta fazer, através dos meninos e agora começando com as famílias deles. Percebe? Não é tentar entender, é crer, receber, viver isso todos os dias. A nossa mente vai dizer, não, mas não faz sentido. Percebe? Não faz sentido isso. Mas para Deus não precisa. Né? Alguns anos atrás, eu e o Tom, a gente tinha 18 anos e nós sofremos um acidente de carro, bem grave. E o Tom estava dirigindo, eu estava no banco do carona e uma amiga nossa atrás. E naquela época a gente não era obrigatório usar cinto de segurança. Os carros nem tinham direito, alguns era aquele cinto que você só punha aqui, assim por baixo, né? Não é o que cobre aqui. E eu estava de joelho no banco, virada para trás, assim, abraçada no banco, conversando com a minha amiga, porque era melhor do que virar a cabeça, né? E daí nisso a gente sofreu um acidente, então na hora do acidente que eu estava de costas, totalmente desequilibrada, eu voei para frente do carro. Graças a Deus eu não quebrei o vidro com a minha cabeça, mas eu quebrei todo o porta-luva do carro com a minha cabeça. E fui parar no hospital. E lá no hospital, uma das coisas que mais aparentava que eu tinha, é que eu estava com uma amnésia parcial. Eu tinha esquecido completamente os últimos 6 meses da minha vida. Então, nesses primeiros 6 meses, né, ali do ano, que o acidente foi em julho, eu tinha entrado na faculdade, eu tinha feito um monte de coisa diferente, conhecido um monte de gente diferente. E eu não sabia. Então, o tempo inteiro eu perguntava, mas eu já fiz vestibular?
Eu passei no vestibular? Onde que eu estudo? O que que eu faço? E toda hora eu perguntava a mesma coisa. Cada pessoa que se apresentava para mim, passava um pouquinho e falava, mas quem que é você? O que que você está fazendo aqui? E fiquei nessa. E o diagnóstico médico era, ela está com um traumatismo craniano grave, a gente vai ter que esperar alguns dias para poder fazer exames mais aprofundados para ver qual a sequela disso. Pode passar, pode ser persistente. Quem já assistiu aquele filme do Nemo? Aquele do peixinho, que a peixinha azul lá adora e não guardava nada novo. Eu estava com isso. Né? Uma doença de verdade. Não é invenção do filme. Né? Eu estava assim. E daí a minha mãe dormiu comigo no hospital e esse era o prognóstico médico. Vamos ter que aguardar uns 5 dias, isso aconteceu num domingo. A gente estava indo para o culto quando deu o acidente. E no meio da noite, minha mãe disse que eu acordei, estava com aquela luz que eles deixam acesa no quarto de hospital, né? Não fica totalmente escuro, ela na cama lá do acompanhante, e ela acordou assustada, eu estava sentada na cama com as 2 mãos para cima e a Bíblia no colo aberto e falando, aleluia, glória a Deus, Jesus, obrigada. E a minha mãe assustada pensou, meu Deus, outro surto agora, né? Porque antes não falava coisa com coisa, não guardava nada e agora está assim. E ela falou, tá bom filha, aleluia, Jesus é bom, glória a Deus, volta a dormir. Eu falei, mãe, você não está entendendo. A palavra de Deus diz que Jesus fez todas as coisas e que nele eu sou curada. Ele, amém, você é curada nele, amém, volta a dormir. Eu falei, tá bom. No outro dia eu acordei perfeita. Perfeita. Aquilo que os médicos diziam que precisava de dias para desinchar o cérebro, para poder fazer os exames, para poder fazer o diagnóstico correto, em poucas horas. E daí eu acordei e falei, mãe, Jesus me curou. Não tem nada na minha vida. E daí os médicos vieram e faz exame aqui, faz exame ali, faz exame aqui. E falou, aparece uma cicatriz, como se fosse um ferimento muito antigo. Uma cicatriz, em poucas horas. Eu não sou neurologista, não sou especialista, mas eu sei que tem coisas que demoram. Mas para Deus não há impossíveis. Para Deus não há difícil. Então não importa o que o médico diz, importa o que a palavra de Deus diz, o que o Kairos está dizendo a respeito daquela situação naquele tempo. Você percebe? Deus tem planos, e tinha planos naquela época, que eu não podia ficar naquele estado. E quando você recebe, percebe que a minha mente, ela não era capaz naquele momento? Não era capaz de guardar nada, de entender nada, de receber nada. Mas o meu espírito estava pronto. E é no espírito que a gente recebe, é no espírito que a gente vive, e é nele que a gente se move. Amém? Então, viva o tempo hoje, como proclamador do tempo de Deus na vida das pessoas. E o último texto que eu quero ler está lá em 2 Coríntios 8:11. Que fala, agora completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la. Então, aquilo que de boa vontade você tem, você entende, eu quero fazer, acabe. Lembra que eu falei do significado da vontade? Que é um desejo, uma intenção, mas também é concluir, acabar? É perseverar. Em qualquer frente de evangelização que você for lá, tem uma que a gente está indo pelo 6º ano, que é um lar de meninas. O que mais marca as meninas é porque vocês não desistem de nós. Vocês continuam. Vocês vêm semana após semana. No Caximba que nós visitamos, elas nos aguardam ansiosamente, porque elas sabem que a gente vai no dia que a gente marcou e que a gente vai estar com eles. Então não desista. O diabo vai querer parar? Vai trazer coisa para atrapalhar, para confundir, para distrair, mas mantenha o seu foco em Jesus. Busque nele, ver como ele vê. Deleite-se nele, na verdade da palavra, para hoje, para o agora, não para amanhã. Não procrastine, tome uma decisão hoje. Deus, eu entendo que eu sou o seu filho amado, sua filha amada, que eu existo para abençoar pessoas, para amar pessoas, aonde eu estou plantado, onde eu moro, onde eu trabalho, onde eu estudo, com as pessoas que me cercam. Na igreja que eu estou plantado, eu tenho N oportunidades de amar e servir. Esse é o tempo que Deus fez, para que a gente viva e usufrua dele. Amém? Quando Abraão ouviu a tua voz, o seu coração se encheu de fé em seu caminho.